Que bom que nós estamos aqui. Quem gostaria de fazer uma pergunta? Aqui nós estamos no quarto ciclo. Eu, dona Araci, boa noite. Sim, Rosana, pode perguntar. Sobre aquela pesquisa que nós tínhamos conversado, eu Sim. achei sobre os faunos, sobre os pans e os elfos. Mas sobre dragos, eu só achei em português dragão. Dragos em si só tem obras em inglês, alguma coisa assim. Aí eu ia falar, a senhora tem alguma referência, alguma coisa que eu poderia pesquisar? Os elfos, os drasgos, até Kardec coloca ele na escala espírita. Se você estudar, ela está lá. Está dentro da escala espírita, como a evolução dos espíritos. O que eles foram usados em tempos passados? Na Europa, na Noruega, todo o povo nórdico ali, esses espíritos eram usados para trabalho. Então, você pode ver que os filmes, o Sininho, o Capitão Gancho, se você vai voltar toda essa história, você vai encontrar esses personagens, porque eles sempre existiram. Walter Disney colocou muito dessa parcela, porque foi usado naquele período. Então, pode ter sido esquecido, neutralizado, impedido, mas eles fazem parte de trabalhos, daquilo que foram realizados. Então, quando um médium encontrar algum desses espíritos no seu trabalho, muitas vezes não é uma ilusão e nem uma imaginação, porque eles existiram e foram trabalhados, reverenciados em toda a história da Europa. É esquecida hoje, porque a Europa perdeu toda essa história de estudo e de pesquisa. A Europa hoje está numa situação muito delicada, mas nós que estamos aqui, que somos europeus e que viemos da França, segundo o Divaldo, no Brasil reencarnaram muitos espíritas. Então, nós trouxemos desse legado da Europa, da nossa vida, voltada toda ali. Então, nós temos alguma coisa. Então, nós podemos encontrar em trabalhos em que foram feitos no passado, há 200, 300, 400, 500 anos atrás, esses espíritos, porque eram evocados para o trabalho. Como foram evocados também os elementares, os espíritos das plantas, que são as fadas, que fazem as suas curas. Então, depende do que é dado a ordem para eles. Todo elementar, o humano, é superior a ele. Todo humano é superior a qualquer elementar. Estou dizendo isso de qualquer reino, desde o mineral, o vegetal, do reino animal. Quando nós chegamos nos homens, os homens são uns superiores ao outro pelo conhecimento e pela moral. Então, sempre existe uma hierarquia, sempre existe um poder de conhecimento. Mas isso na nossa história, e o médium pode ver, pode encontrar. Qual é a minha sugestão? Que o socorra com o nosso mesmo processo de alívio, auxiliando esses espíritos, amparando, dando todo o amparo, levando para as colônias, para tratamentos especiais, tal qual nós o fazemos quando os elementares da água, da terra, do ar, do fogo, dos elementares em qualquer situação, até aqueles que trabalham nas linhas aéreas, que tomam conta dos ventos e tudo mais, podem ser levados por qualquer médium, por qualquer pessoa que tenha um acesso superior e conhecimento, o comando deles. Então, quando os médios, ao desmanchar um trabalho, tirando todo o preconceito, o faniquito de todo mundo, que nós tiramos de magias, feitiçarias, de encantamento e de tudo mais, o que o médium tem que fazer? Ele tem que socorrer esses espíritos, levá-los novamente às escolas espirituais para recompô-los novamente, para que retorne o trabalho do Criador. Então, quando nós falamos de encantamento, é a mesma coisa, são espíritos evocados. Se você lê por isso aí, as pessoas dizem, são os encantados que vêm fazer o encantamento. Então, às vezes são espíritos das águas, das matas, que são trazidos. Então, o médium,
ao desmanchar esse trabalho, prestar esse socorro, qualquer que seja o espírito, ele deve ser amparado numa colônia espiritual, desmagnetizando todo o conteúdo maléfico, maldoso, que possa estar naquele espírito. E socorrer o humano que trabalhou com ele. Porque ele, para fazer qualquer coisa errada, houve uma ação do pensamento humano. Alguém mandou ele fazer. Quando a pessoa diz, fulana fez uma praga, secou meu pé, secou o pé disso, Jesus mesmo mostrou quando ele secou a figueira. Por quê? Ele mostrou que o nosso pensamento podia agir na figueira e secou. Se nós olharmos os textos bíblicos, é que as pessoas não falam disso, mas lá tem as pragas de Moisés. Quem já viu aquilo lá, tem mais de 80 pragas de Moisés. Quando o Moisés foi lá para a Terra Santa, que eles foram lá, tinha uva, tinha isso, tinha aquilo, conta a história, tinha muito alimento, muita comida. Moisés amaldiçoou todo aquele grupo lá na beira do Jordão, toda a Palestina. E hoje a Palestina é seca, não tem mais nada. Então, quem tiver tempo, dá uma lida. Dá uma lida. E se a Edith tiver ainda a nossa pesquisa, aquele nosso papel, pega e manda para esse grupo. E as bênçãos de Moisés. Então, Moisés abençoou o filho que ele gostava e amaldiçoou todos os outros filhos dele. Mas, quando umas pessoas aprendem dessa forma, a amaldiçoar, cedo ou mais tarde essa maldição cai, seca a terra, seca a água, seca os rios, seca as fontes, seca as matas, seca a comida, deixa de produzir a comida, o tomate, a batatinha, tudo. Por quê? Os espíritos que cuidam da batatinha, do tomate, da cenoura, são impedidos. É como dizer, para de plantar batatinha, para de plantar alface. Não quero mais. Então, como eles recebem ordem mental dos humanos, eles o fazem. Então, toda maldição, toda praga, todo olho gordo, que seca a samambaia, que seca a pimenteira, que seca o pé de limão, é uma realidade, é o pensamento humano mal. E quando esse pensamento mal, ele cai em cima de nós também ficamos doentes. Que aí, se nós não tirarmos toda essa forma de pensamento, nós vamos ficar doentes. E se ficar muito tempo, nós vamos ficar com câncer, com lepras, com alergia, a todas as quantidades de fluidos intoxicantes que vieram até nós. Então, eu diria para você, Rosana, seja qual for o elementar que ele aparece no seu trabalho, por mais difícil que seja, socorra as entidades, socorra os elementares para as colônias espirituais, sem faniquito nenhum. Correto, Rosana? Ficamos entendidos? Sim, dona Araci. Obrigada, viu? Gratidão. Quem mais gostaria de perguntar? Ok, Cris. Dona Araci, todas as doenças neurológicas que a gente tem hoje, como esquizofrenia, bipolaridade, autismo, elas são um compromisso que o espírito fez para passar por essa situação, ou é o momento que a Terra está e que está dando todas essas doenças neurológicas? Cris, vamos colocar na lei de retorno, porque vão ficar mais fácil, porque é N situações, mas a mais fácil, a mais comum, está dentro da lei de causa e efeito. Dentro da lei de causa e efeito, então nós fizemos alguma maldade para alguma pessoa. Essa maldade foi até ela. E naquela reencarnação, ela morreu com aquela maldade. Ela foi totalmente obsedada por um processo de obsessão complexa, ela perdeu a memória, ela perdeu todo o seu sistema nervoso central, e ela se diluiu, vamos colocar assim. E se ela não é tratada após a morte,
nesse trabalho socorrista, espírita, que socorre os espíritos, leva para as colônias, põe nos hospitais, nos pronto-socorro, entrega para a família. Quando o espírito retorna, do jeito que estava após a morte, não importa o tempo, pode ser 10 anos, 20 anos, 200, 500 anos, o espírito volta no processo reencarnatório com deficiências gravíssimas. Volta no estágio do desencarne. Então, ela volta uma criança doente, enferma, sistema nervoso, ela volta com tudo abalado. Porque foi a forma com que ela desencarnou. Essa é a parte mais linda e mais bonita da doutrina dos espíritos, quando ela presta esse socorro. Fora da caridade não há salvação. No sentido de, quando nós socorremos uma pessoa, quer morta, que é a mais comum, né, Cris? É a mais comum, é mais fácil, porque se nós pegarmos uma pessoa encarnada com um problema grave, psicológico, e ela não acredita, ela vai tomar remédio, e ela vai ficar naquele processo, e possivelmente ela precisa de muita oração, de muita vibração para que ela se melhore. Mas, depois da morte, você tem essa experiência que, se nós fizermos um excelente trabalho de recuperação ao perispírito, nós podemos tirar tudo aquilo que está danificando, machucando, agredindo o espírito e retorná-lo à sua memória. Ele vai estudar, ele vai aprender, ele vai para a sua família, ele vai se ocupar no mundo dos espíritos e vai se curar. Então, ele vai ter uma possibilidade muito grande de retornar sem essas lesões. Sem as lesões. Pode acontecer também de, por opção, por ele pagar uma dívida, ele pedir para vir com algum transtorno? Correto, mas ele virá mesmo, porque está dentro do perispírito. Vamos supor que eu lesei grandemente em outra encarnação, com drogas, com bebida, qualquer sexualidade, qualquer coisa. Meu perispírito está encharcado de vibrações. Eu estou machucada, eu estou agredida por todas aquelas traumas enegrecidos, doentias, dentro do meu perispírito. Na formação do corpo físico, eu passo essa informação. Então, se meu perispírito ele estiver manchado, enegrecido, com pontos negros, machucaduras, eu vou transmitir para o meu corpo físico. Isso vai modelar muito o meu pensamento, aquilo que eu sou, para modelar meu corpo físico. Mas, se minha mãe orar, se a minha família orar, se minha avó orar, se todo mundo orar, se tiver uma família religiosa, crente, amorosa, que orar por aquele espírito, certamente ele vai nascer em melhores condições. Porque a única coisa que transmuta o perispírito é a prece. Sem a prece, nós não somos ninguém. Então, é a prece que transmuta, é a prece que retira os nódulos, que refaz. Então, a seriedade da responsabilidade da prece, Cris, é muito grande. Então, quando se ora por uma criança, quando se ora, a mãe ora, os pais, os avós, certamente nós teremos uma família muito mais feliz, em melhores condições físicas e espirituais. Então, todo o drama, o estudo do perispírito, tá, que ele é muito interessante, ele fala que todas essas irradiações, todas emanações de fora ou nossa mesmo, vai danificar o nosso corpo físico. Por isso que nós vemos hoje uma quantidade de pessoas doentes, imensurável a doença, e todo mundo quer que o médico cure, quer que o curador cure, que o benzedor cure, que o espírita cure. Mas esta autorreforma, ela é íntima. E ninguém pode invadir a alma do outro. Né? Ninguém pode adentrar a alma de ninguém. Não existe essa possibilidade de eu entrar dentro de uma alma, de uma pessoa, e tentar modificá-la. É de dentro para fora, então ela tem que receber energia, buscar essa energia e ela fazer a autorreforma. Então, isso é muito interessante, a emanação da prece, do desejo, inspirar as pessoas
a compreender melhor a sua verdadeira situação. Eu vi também uma reportagem do Divaldo, onde ele fala que o mal de Alzheimer é quando a pessoa tem uma coisa que ela quer esquecer, um trauma, ela não quer lembrar daquilo, ela não quer lembrar, e ela mesmo auto se prejudica por não querer lembrar daquela situação, daquele drama, seja o que for, e ela própria se fecha para não ter acesso àquela lembrança, e ela fecha a sua própria memória. É um trabalho da própria criatura. Então, como nós somos espírita, quando nós temos um trauma, um chilique qualquer, a gente entra no nosso chilique e tira o chilique, Cris. Está brava, tira o chilique. Está nervosa, quer arrancar alguém pelo pescoço, vai lá e tira a vontade de pegar no pescoço de alguém, torcer o pescoço. Então, somos nós que tiramos nossas próprias falhas, para que nós não venhamos, no futuro, sofrer consequências das nossas atitudes. É isso daí que nós somos. Não sei se te falei o suficiente para você entender. Sim, eu entendi. É que aqui na cidade onde eu estou morando, tem muito autista, muito, e está nascendo muito, e são geralmente gêmeos, aqui nascem muito gêmeos, e grande maioria é autista. Então, a gente tem trabalhado muito com crianças autistas. Então, eu falei, meu Deus, será que é uma arma? Será que é um suicida? E aí eu começo a me questionar. De ordem geral, eles são muito inteligentes. Sim, mas vem dentro de um processo isso. Então, pode ter uma cura? Pode, através da prece, da oração, da vibração, porque são espíritos com conhecimento, mas que estão dentro de uma ordem geral, dentro de uma punição. Mas a punição, ela acaba assim que você terminar a sua ideia que te coloca naquele local. Todos nós estamos aqui para nos curar, quer autista, quer de qualquer doença, tudo está dentro de um processo de cura, mas ela só existe se a própria alma auto se regenerar-se pelo trabalho do bem. Não é uma cura de fora para dentro, é de dentro para fora. Então, tudo isso eu acredito que vai dar um tratamento maior, se nós conseguirmos, você que está próximo, né? Peça para a avó, para a mãe, para os tios, para orarem, já que você é terapeuta. Então, você olha, vamos tomar o remedinho, mas também ore bastante, ore pela criança, estimular a prece, não importa a religião. Não importa, porque todos chegarão até Deus, com conhecimento ou sem um conhecimento, mas o importante é a fé, é a coragem de pedir para Deus para curar aquela criatura. Então, nós podemos ajudar muito pela prece, muito mesmo. Ficamos entendida, Cris? Sim, entendi. Márcia? Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, querida. Eu tenho uma dúvida. Orar para meu sobrinho, por exemplo, eu abri uma bacia abaixo da casa do meu irmão, mas eu pedi, tá? Eu pedi permissão, pedi inclusive para ele. Abri a bacia e, vamos supor, eu coloco o meu sobrinho nessa bacia. Aí, no mesmo trabalho, eu abro a minha bacia, que fica abaixo da minha casa. Eu posso abrir essas duas bacias simultaneamente? Sim, porque o médium até pode movimentar mais energias, pode ter mais outra. O que importa é a capacidade do médium trabalhar com 1, 2, 3. É igual aquelas pessoas que jogam aquelas bolinhas para cima e vão pegando, 3, 4, 5. Não, ela tem a mente dela, é capaz de coordenar todo este grupo. Então, não importa a quantidade, o que importa é que você tem um comando de tudo isso. Então, para você ter esse comando, você deve criar na sua mente uma regra. O que seria? A regra do meu trabalho, por exemplo. Então, eu vou pedir para Deus, vou pedir energia cósmica, vou pedir permissão para Deus e vou abrir essas duas bacias, minha e do meu irmão. Então, quando essa trabalhar, essa aqui também recebe, quer dizer, você vai pôr uma disciplina, uma organização.
do meu irmão, do meu sobrinho, eu já rogo que os protetores, anjos de guarda, a minha avó, minha tia, bisavó, todo esse povo que quer cuidar dele, que vem em meu socorro, se atua junto, porque o comando é seu. Entendi. Mas você pode agitar tudo isso Tá. simultaneamente. Eu estou fazendo assim, mas eu fiquei meio assim, falei, ai meu Deus, será que. Então, mas assim, tá dando certo. Eu tô Vai dar certo. E aí eu tô assim, e eu queria só fazer um comentário. Sabe que eu tenho bastante gatinho. E eu Sei. tenho 2 gatas que eu já não tenho mais o que gastar com elas. Vira e mexe, tem que operar pedrinha na bexiga. Aí dá cistite, aí faz ultrassom, dá pedra, tem que tirar. Eu comecei, desde que você falou que a gente pode orar para os bichinhos, eu comecei a colocar essas 2 gatas na minha bacia e fazer uma limpeza nas bexiguinhas dela. Você acredita? Elas estão ótimas. Acabou Ótimo. o cistite, acabou tudo. Claro, minha querida. Até que, enfim, você está ficando bastante inteligente, tá? Então, veja bem, se você tem uma granja, você põe a sua granja na bacia para tirar as bactérias dos seus bichinhos, dos seus pintinhos, dos seus frangos, entendeu? Se você tem 10 gatos, põe 10 gatos. Se você inventa de cuidar aquele monte de cachorro, põe todo mundo para não dar doença, para não dar pragas, entendeu? Assim é os seus pés de laranja, assim é a sua horta, assim é qualquer coisa que te pertença. Nós ainda não controlamos a chuva, mas nós podemos controlar as bactérias, doenças, embora a chuva também tem os espíritos elementares que trabalham na atmosfera, que fazem os ventos, que regulam tudo por espíritos superiores. Então, os espíritos, estudar Gênese, segundo Kardec. Então, vocês vão encontrar os espíritos que velam pela atmosfera do planeta. Então, os espíritos superiores organizam para que os ventos e as chuvas passem em todos os lugares, mantendo a ordem e a disciplina. Mas os espíritos elementares dos ventos, os espíritos elementares das chuvas, os espíritos elementares que trabalham nessa atmosfera estão sujeitos às outras mentes, a qualquer mente humana. Da mesma forma que faz magia para você ficar doente, também esses mesmos espíritos podem ser usados para manipular a maldade, o erro, causar danos. Quem já leu a Gênese de Kardec, lá está, que se não é bem entendido as inundações, está tudo lá. Acho que eu preciso voltar àquela aula, né, Eli? Que agora eles vão me compreender. Quando eu dei essa aula há bastante tempo, ninguém me compreendeu. O que Kardec falou ali? Então, você põe para mim na próxima aula, eu quero dar essa aula. Então, nós podemos cuidar de tudo isso. Impedir as inundações, impedir os desajustes, os desequilíbrios do ar, da terra. Nós podemos orar pela terra, para que os espíritos elementares da terra trabalhem. Já comentei isso. Então, a nossa atmosfera hoje, ela está sendo trabalhada por pessoas que não são muito boas, por médiuns e operadores que fazem as suas maldades. E também dentro da área científica da Terra, dos homens, os harpies, nós vamos encontrar criando situações de desajuste no clima. E por isso vocês vão encontrar, ouvindo de algumas pessoas, eu vi o Mourão outro dia, falando da guerra climática. Então, os cientistas descobriram, já há bastante anos atrás, como manipular através de pó químico, através de bombardeios na atmosfera, através de uma série de consequências, e criaram, então, o controle do clima. Controle, olha que chique. Então, mas esse controle não só físico, mas pode ser também espiritual. E é por isso que vocês estão vendo do Dubai, que nunca choveu aquela areia gigantesca.
está hoje lá. Por quê? Porque pode manipular a atmosfera através de químicos. Passa um avião, passa um balão, joga aquele químico lá e pode modificar. Então, isso daí é um desamor ao povo, é um desamor por aqueles que estão trabalhando. É um grupo, vamos colocar, desumano, que agem dentro dessas formas. E quem está fazendo todas essas maldades é porque tem permissão governamental, porque ninguém invade as nossas áreas costeiras, ou mato, ou qualquer lugar, sem a permissão governamental. Isso não existe. Então, qualquer invasão dentro do nosso mar, qualquer invasão nas nossas florestas, onde quer que seja, ela será protegida. Então, hoje, essas invasões que estão sendo feitas na água, até mesmo furacões, tudo isso, tem muita coisa, era importante estudar, era importante ter conhecimento. Nós não podemos ser espírita e falar, eu sou espírita, e ficar com esse Pai Nosso e Ave Maria, que não vai nem para trás e nem para frente. Então, tem que aprender a ler, a estudar, a conhecer. Nós somos cientistas. O que é cientista? Cientista é aquele que tudo pesquisa, o perispírito, a vida do perispírito, a vida do planeta Terra, a vida que está aqui, a água, como que tudo isso, tudo que Deus fez, nós somos responsáveis. Então, nós temos que ser mais estudiosos, não só da doutrina, mas saber de tudo o que está acontecendo a nível de planeta. Porque depois que a gente morrer, que nós chega lá com essa carinha lindinha que nós somos, e eu cheguei, e aí? O que aconteceu no planeta Terra? Eu não sei, eu não vi nada, não sei de nada. Essa cara de tonta que nós vamos chegar lá? Não, olha, eu fiz o que pude, eu bombardeei o que pude, eu segurei o que pude, eu fiz o que deu, e não fiz mais porque não foi possível fazer. É assim, é igual o filho, igual nossa vida. Então, nós temos que cuidar com a nossa vida deste mesmo zelo. Se a nossa família traz vidas e vidas de falência, fale, nós devemos cuidar para tirar essa vibração de falência da nossa família, de queda. Tem que recolher os espíritos, tem que recolher os inimigos, os adversários, todos aqueles que querem levar na falência. Por quê? A alma, ela vem e volta, até que ela compreenda, perdoa e pare com a guerra. Então, essa guerra espiritual da falência, da queda, da imoralidade, da bebida, da desordem, de tudo que você imaginar, ela só pode ser parada quando o adversário nós o fizermos parar. Então, o médium tem que ser cuidadoso, zeloso, obediente a Deus para realizar todo o trabalho. Então, isso é muito importante. Então, na medida do possível, vocês estudem, aprendem, se preparem, orem bastante, todos os dias, toda noite, no amanhecer, no alvorecer, no entardecer. Ore pela sua família, ore pelo êxito da sua estadia na Terra, ore bastante. Nosso trabalho, ele é progressivo. E a doutrina dos espíritos, ela é uma doutrina livre. Nós temos a liberdade. Por que que a doutrina coloca liberdade, igualdade e solidariedade? Isso aí é código colocado por Kardec. Está lá nos livros básicos. Liberdade, igualdade e solidariedade. Então, como que um médium precisa ser? Tem que ser livre. Porque se ele veio para cuidar dos guimonos, ele tem que cuidar. Então, não adianta um dirigente chegar e você não vai cuidar dos guimonos, porque aqui nós não podemos, você não vai cuidar dos espíritos da natureza e nem do mar, porque... E não pode, porque se aquele médium veio para cuidar das águas, uma limpeza psíquica nas águas, limpeza psíquica nos rios, precisa em todo lugar. Essa é a missão dele, e ele terá que fazer. Porque a missão terrena, se ele receber uma missão terrena,
de cuidar das águas, ele vai ter que cuidar das águas espiritualmente. Porque ele não vai ter só que ficar falando que a água tem que ser limpa. Não adianta isso, ficar no apartamento, 15º andar, lá de cima, e falar que tem que cuidar das matas, que tem que cuidar dos rios, que tem... Não, a pessoa tem que botar a mão na massa. Ela tem que orar, tem que pôr o joelho em terra. Ela tem que pedir para limpar as águas. Ela tem que pedir para limpar as matas, para cuidar das matas. Então, os médios têm que trabalhar, tá ok? Bom trabalho para você. Então, vamos nós. Vamos lá. Vamos buscar a misericórdia de Deus nesse momento. Vamos buscar esse hálito maior, nos envolvermos nessa energia de amor, nessa energia de paz, nessa energia de felicidade, de luz, nessa energia de beleza. Vamos buscar esse Pai. Vamos rogar a Ele e clamar a misericórdia para com todos nós, espíritos imperfeitos, que aqui estamos nesse momento, Senhor, para reparar as nossas faltas, para corrigir os nossos erros passados, para aprender a amar, para aprender a ser melhores do que antes. Rogamos nesse momento, ó Pai misericordioso, rogamos toda essa força do universo, essa energia maior, Senhor, do sol, dos ventos solares, que estes raios possam penetrar por todo o nosso corpo físico, por todo o nosso perispírito, por todo o nosso espírito, Senhor, para que possamos, Senhor, sentir a Tua presença, sentir o Teu amor. Rogo nesse momento, ó templo de amor, templo de luz que se abra sobre todo o nosso lar, sobre cada um de nós. E neste momento, Senhor, rogamos ao grande mestre, a esse exemplo maior, a esse irmão amado, rogando neste momento que toda a sua equipe de trabalho, que todos os espíritos crísticos, que todos os espíritos consoladores, todos os instrutores, todos aqueles que auxiliaram na confecção, na elaboração da doutrina dos espíritos, estejam ao nosso lado nesse momento, nos auxiliando, nos amparando, fazendo que possamos compreender realmente a doutrina dos espíritos. Dá-nos a luz, Senhor, do entendimento. Permita, Pai misericordioso, permita que os anjos e os arcanjos aqui se façam presentes, que as falanges de Maria, toda a equipe socorrista de Maria, todos os seus trabalhadores estejam conosco, como rogamos a todos os nossos ancestrais. Eu rogo neste momento a toda a força da África, Senhor, a toda a força da Europa, da Ásia, da Oceania, das Américas, que venham todos esses espíritos, meus ancestrais, para trabalhar comigo, para crescer comigo, para evoluir nesse estágio onde eu estou. Rogo neste momento a todos os meus espíritos familiares, toda a minha equipe familiar que venha me auxiliar, como eu rogo neste momento a todos os meus protetores, todos os instrutores, orientadores. Rogo neste momento as falanges espirituais de toda a falange africana, os pretos velhos, os guerreiros africanos nesse momento, os índios, os pajés, os caciques, os caboclos, os baianos, boiadeiros, ciganos, hindus, samurais, toda a força do cangaço, Senhor, que risque nesse momento o facão no chão, Senhor, e que vire a nossa volta para quebrar, desmaterializar, desintegrar, dissolver todas as demandas. Rogo a
força do povo gaúcho, Senhor. Neste momento eu evoco neste momento os druidas, os templários, eu evoco neste momento a força de Gengis Khan, dos incas, de todos os trabalhadores, Senhor, como eu peço nesse momento a força dos guardiões Exus, dos guardiões das pombagiras, que girem a nossa volta, que girem neste momento, e que venha ao lado do seu protegido, do seu médio, que traga toda a sua falange para quebrar todas as demandas, para quebrar todas as ações maléficas, para quebrar todos os pensamentos, desejos, vontades. Peço neste momento a força do nosso pelotão de choque. Rogo neste momento o comando maior das Forças Armadas, que venha para bombardear, arrebentar, dissolver todas as ações. Rogo neste momento a força dos elementares. Rogo neste momento a força das águas, que gire a nossa volta, que venha a força da terra, que venha a força do ar, que venha esses espíritos do fogo para nos auxiliar, a nos libertar, como eu peço a força de todo o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal. Neste momento, Senhor, as grandes confradarias dos magos, dos monges druidas, dos templários, a força dos 7 selos, e chamo nesse momento a força de Pai João de Aranda, de Mãe Menininha do Ganduá, a força nesse momento de São Cipriano, de Bezerra de Menezes, de Eurípides, de Francisco de Assis, de Joana d'Arc, de São Jorge, que gire a nossa volta. Que essas falanges vão quebrando, adentrando o nosso lar, desmaterializando, desmagnetizando todos os vírus, bactérias, todos os miasmas, todas as formas deletéricas. Que gire, que esse fogo etéreo vai queimando todos os traumas, vai queimando todas as depressões, Senhor, tudo aquilo que nós trazemos do passado, Senhor, todo esse excesso do passado que seja desmaterializado, que nos causa depressão. Rogo neste momento, Senhor, a abertura das nossas bacias, da consolação, da regeneração, da redenção, da lama astral, e puxando todos os depressivos, puxando todo o nosso passado, Senhor, todo este passado de tristeza, todo esse passado sanguinolento, Senhor, de guerras, de corrupções, de erros, Senhor. Peço neste momento que todos esses traumas do passado possam ser desintegrados, desmaterializados, que todos os males que tenhamos feito, Senhor, e que hoje bate a nossa porta, através dos espíritos obsessores, subjugadores, fascinadores, os traidores, aqueles que compactuaram conosco, Senhor, no passado. Peço neste momento, Senhor, a libertação de todos esses espíritos, de todas essas falanges, de todas essas entidades, de todas as minhas maldições, de todos os meus trabalhos, de tudo aquilo que eu tenha feito, Senhor, de tudo aquilo que eu tenha recebido. Eu peço nesse momento que esse fogo etéreo, que essa lama incandescente, Senhor, que essa areia vai girando neste momento à nossa volta, desmaterializando todas as ações, tirando todo esse mal, Senhor, tirando as ansiedades, Senhor, a ansiedade que é o excesso, Senhor, do nosso futuro, que nós ficamos ansiosos. Peço neste momento por esses espíritos ansiosos, por todos aqueles que nos causam dor, angústia, Senhor, do amanhã, medo do amanhã, medo da morte, medo do trabalho, Senhor, medo de ser feliz, medo das verdadeiras conquistas. Eu rogo neste momento, Pai misericordioso, que as nossas equipes vão girando, vão desmaterializando todo esse medo
medo no futuro, Senhor, o medo do amanhã que vai retirando de nós, que vai retirando esses espíritos inseguros, esses espíritos tristes, esses espíritos falidos, esses nossos companheiros, esses nossos familiares. E rogo neste momento, Senhor, que tire todo o nosso estresse do presente, Senhor, todo o excesso do presente, estresse do trabalho, estresse do estudo, estresse da ociosidade, Senhor, estresse do mal, Senhor, que nós mesmos criamos, elaboramos, transformamos dentro de nós, desta casa, Senhor, que nós vivemos, que atrapalha o nosso corpo físico, que causa toda, Senhor, a doença, as infecções, as tristezas, que impede, Senhor, o nosso crescimento, tirando todas as infecções do nosso perispírito, Senhor, pelo estresse, Senhor, por toda essa maldade que às vezes nós mesmos, pelo presente, Senhor, trazemos em nós, pela nossa falta de fé, pela nossa falta de prece, pela nossa falta de Deus dentro de nós, por tudo que nós criamos dentro da nossa casa, que envolve os nossos animais, que envolve as nossas plantas, que envolve todo o reino mineral. Eu peço neste momento a força dos reinos minerais, vegetais, animais. Rogo a força da terra, da água, do ar e do fogo, que puxe todas essas vibrações, que puxe toda essa ansiedade, que puxe a depressão, que puxe o estresse, que puxe a tristeza, a angústia, que puxe os medos, os traumas de aprender, os traumas de trabalhar, os traumas de falar, de sorrir, de crescer, de evoluir. Ó Pai misericordioso, que esses espíritos e nós, Senhor, que também nos envolvemos com todas essas irradiações, peço nesse momento a libertação, toda a libertação de encarnados e desencarnados, libertando os nossos filhos, nossos netos, libertando aqueles que estão dentro da nossa casa, libertando os nossos animais, o reino mineral, vegetal, libertando, Senhor, o nosso lar, a nossa vida. Nós pedimos nesse momento todo o amparo, toda a proteção, toda a luz, Pai misericordioso, libertando todos esses espíritos que estão vinculados a nós, que passou e adentrou o nosso lar, que bateu na nossa porta pedindo socorro, os cansados, os tristes, os depressivos, os falidos, os católicos, os evangélicos, espíritas, os místicos, Senhor, não importa, são todos nossos irmãos, não importa o credo, a cor, não importa, Senhor, a posição, nós aqui estamos, Senhor, para auxiliar, e rogamos nesse momento que venha força das águas, que venha essa água curadora para balsamizar, lavar, limpar, limpando o nosso lar, passando por todo o nosso lar e por cada um dos nossos entes queridos, por todos os nossos filhos, por tudo aquilo que nos pertence, Senhor, que essa água vai limpando, adentrando a consolação, a regeneração, a redenção, a lama astral, Senhor, lavando, transformando, modificando, elaborando os fluidos curadores, Senhor, que venha a força das ervas medicinais, que venha a força do mel, que venha a forças solares, Senhor, caindo sobre todas essas bacias, caindo sobre cada um de nós, Senhor, nos fortalecendo, nos transformando, nos modificando, trazendo a paz, trazendo a harmonia, trazendo a beleza, o equilíbrio, trazendo a felicidade, trazendo a fé, Senhor, multiplicando a nossa fé, multiplicando o nosso amor, Senhor, multiplicando a nossa
paz, multiplicando, Senhor, todo o equilíbrio do nosso lar, dos nossos entes queridos, de todo o nosso lar, Senhor, de toda a nossa propriedade, de tudo aquilo que nos pertence, trazendo a prosperidade, a fartura, a bem-aventurança, Senhor. Rogo neste momento as falanges socorristas, as colônias espirituais do Atlântico, do Pacífico, a todas essas colônias que neste momento venham em nosso socorro, como pedimos, as falanges médicas de Bezerra de Menezes, as falanges franciscanas, as falanges de Maria, as falanges da Cruz Vermelha, a todas essas equipes socorristas que possam, nesse momento, retirar da consolação, da regeneração, da redenção, da lama astral, todos esses espíritos, encaminhando as colônias, aos parques de evangelizações, aos educandários, aos reformatórios, aos hospitais, às colônias de recuperação, de tratamento, de refazimento, de todos esses nossos irmãos, levando alegria, felicidade, levando a paz, levando a fé, levando o amor de Deus para com todos. Que essa partícula de amor do Criador possa envolver todos esses espíritos. E rogo, Senhor, por todos nós encarnados, que derrame sobre nós toda essa energia curadora, toda essa energia transformadora, Senhor. Que possamos fazer do nosso mundo, da nossa casa interior, da nossa casa física, Senhor, também esse ambiente de paz, esse ambiente de amor, esse ambiente de prosperidade, de felicidade, de alegria, de beleza, de fartura, de bem-aventurança, Senhor. Abençoa, Senhor, a todos nós, encarnados e desencarnados. Derrama o fluido curador sobre os nossos corpos físicos, sobre os nossos perispíritos. Ilumina o nosso espírito para que possamos encontrar a luz, a verdadeira luz do conhecimento, Senhor, adquirindo sabedoria, adquirindo inteligência, adquirindo a paz, Senhor. E neste momento, voltamos a Ti, Senhor, nesse eterno agradecimento pela oportunidade da vida, que se derrame sobre todos esses trabalhadores desencarnados, sobre todos os nossos ancestrais, sobre toda a nossa equipe familiar e espiritual, sobre todos os nossos protetores de guarda e retaguarda, que derrame sobre eles a luz do seu amor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Maria Santíssima. Obrigado, Jesus. Que um elo de luz, de paz e de amor envolva o nosso lar, numa bolha fluídica, e que possa, nesse momento, o manto de Maria Santíssima cobrir com seu manto azul celeste todo o nosso lar, nos dando toda a proteção, todo o amparo. Agradeço, ó Pai misericordioso, por este momento de prece, por esse momento de trabalho, por esse momento de instrução. E assim, Senhor, em teu nome, eu vos agradeço. Agradeço essa oportunidade de vida, agradeço a todos, Senhor, que a sua paz, que o seu imenso amor se faça presente, Senhor, hoje e para todo e todo sempre. Que assim seja.